Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoem para que Deus os perdoe. Reconciliar-se com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. A palha e a trave no olho. Não julguem para não serem julgados. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. A indulgência. É permitido repreender os outros, observar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Perdoem para que Deus os perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. São Mateus. Se perdoarem aos homens as falhas que cometerem contra vocês, também seu Pai Celestial lhes perdoará os pecados. Mas se não perdoarem aos homens quando os ofenderam, seu Pai Celestial também não lhes perdoará os seus pecados. São Mateus. Se teu irmão pecou contra ti, vai reconciliar-lhe. Há falta em particular entre ti e ele. Se ele te escutar, terás ganho teu irmão. Então Pedro aproximou-se dele e disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra ti? Até 7 vezes. Jesus lhes respondeu: Não te digo que perdoes até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da mansidão, pois aquele que não for misericordioso não poderia ser manso e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor detonam a alma, sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima das afrontas que podem ser-lhe dirigidas. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade sombria e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansidão e caridade. Ai daquele que diz: jamais perdoarei, pois se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ser limites. Quando pede para perdoar o próprio irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem segundas intenções, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo que este não tivesse razão nenhuma. A segunda é aquele em que o ofendido ou aquele que assim se julga impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar, se estende a mão. Não é benevolência, mas com ostentação a fim de poder dizer a todos: vejam como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de parte a parte. Não há generosidade ali. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contestação, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra maior desinteresse, caridade e verdade, grandeza, de alma, granjeara, sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliar-se com os adversários. Reconcilia-te
o mais depressa possível com teu adversário, enquanto estiveres com ele a caminho, de medo que ele te entregue ao juiz, que o juiz te entregue ao ministro da Justiça e sejas encerrado na prisão. Digo-te em verdade que dali não sairás, enquanto não tiveres pago o último centavo. São Mateus. Há na prática do perdão e naquela do bem em geral mais que um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como se sabe, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mal espera que aquele a quem quer mal esteja preso a seu corpo e menos livre, para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Nesse fato se deve ver a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, ocasionada, provavelmente, por sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que praticam, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade. Não perdoando, importa, pois, no ponto de vista da tranquilidade futura, reparar quanto antes possível os erros cometidos contra o próximo, perdoar seus inimigos a fim de extinguir, antes de morrer, todo motivo de dissensão, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio de um inimigo encarniçado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos, agindo assim, se põe no próprio lado o direito, e Deus não deve e não deixa aquele que perdoou à mercê da vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliamos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente em vista de apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairão de lá, diz ele, até que tenham pago o último centavo, isto é, enquanto não tiverem dado satisfação à justiça de Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando apresentares tua oferenda no altar, te lembrares de que teu irmão tem qualquer coisa contra ti, deixa tua oferenda ao pé do altar e vai antes reconciliar-te com teu irmão. Depois volta para ofertá-la. São Mateus. Quando Jesus diz: vai reconciliar-te com teu irmão antes de apresentar tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é aquele de seu propósito e de seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, Ele próprio deve ter perdoado, e que, se tiver algo contra um de seus irmãos, deve tê-lo reparado. Só então sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração livre de todo mau pensamento. Ele materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos usos da época. O cristão não oferece dons materiais. Ele
espiritualizou o sacrifício, mas o preceito adquiriu ainda dons materiais, mais força, pois oferece sua alma a Deus e essa alma deve ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua oração será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Aí está o que Jesus ensina por estas palavras: deixa a tua oferenda aos pés do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, se quiseres ser agradável ao Senhor. A palha e a trave no olho. Por que vês uma palha no olho de teu irmão, quando não vês uma trave em teu próprio olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar uma palha de teu olho, tu tens uma trave no teu? Hipócritas, tirem primeiro a trave de seu olho e então vejam como poderão tirar a palha do olho de seu irmão. São Mateus. Uma das coisas insensatas da humanidade é ver o mal do outro antes de ver o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder olhar-se num espelho, transportar-se de algum modo para fora de si e considerar-se como outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se tivesse alguém fazer o que faço? É incontestavelmente o orgulho que leva o homem a dissimular seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Essa coisa insensata é essencialmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contraste. Uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode possuir ao mesmo tempo suficiente abnegação para fazer ressaltar no outro o bem que poderia eclipsá-lo, em vez do mal que poderia exaltá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. É encontrado na base e como móvel de quase todas as ações. É por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Não julguem para não serem julgados. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julguem para não serem julgados, pois serão julgados conforme tiverem julgado os outros. E será empregada com vocês a mesma medida de que vocês se serviram para com eles. São Mateus. Então os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que havia sido surpreendida em adultério e deixando-a de pé no meio do povo disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena a lei a apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, tua opinião a respeito? Diziam isso para tentá-lo e para terem de que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como continuassem a indagá-lo, levantou-se e disse: Aquele entre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo falar desse modo,
se retiraram um após outro, a começar pelos mais velhos. E assim Jesus ficou sozinho diante da mulher, que continuava no meio da praça. Então Jesus levantou-se e perguntou-lhe: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai e doravante não tornes a pecar. São João. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever para nós, porque não há ninguém que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar os outros o que desculpamos em nós. Antes de recriminar alguém por uma falta, vejamos se a mesma recriminação não pode recair sobre nós. A recriminação proferida contra a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este segundo motivo nunca tem escusa, pois se trata de maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, porque dele deve resultar um bem e porque, a não ser assim, o mal jamais seria reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar no progresso de seu semelhante? Não deveria, portanto, tomar no sentido absoluto este princípio. Não julguem se não quiserem ser julgados, pois a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de recriminar o que está mal, porquanto ele próprio deu o exemplo e o fez em termos energéticos. Mas ele quis dizer que a autoridade da censura está na razão direita da autoridade moral daquele que profere contra a censura. Torna-se culpado daquilo que se condena em outrem. É abdicar dessa autoridade. Mais ainda, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, de resto, nega todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, a não ser aquela que se apoia no exemplo que ela dá do bem e o que se destaca igualmente das palavras de Jesus. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Deverás perdoá-lo não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí está uma dessas expressões de Jesus que mais devem atingir a inteligência e falar mais alto ao coração. Confrontem essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus ensina a seus discípulos e sempre encontrarão o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes, quantas ela te for feita. Ensinarás a teu irmão esse esquecimento de si mesmo, que torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração.
sem jamais medir tua mansidão. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Ele não costuma te perdoar muitas vezes e acaso contará o número de vezes que seu perdão desce para apagar tuas faltas? Escutem, pois essa resposta de Jesus, e como Pedro, apliquem-na a vocês mesmos, perdoem, usem de indulgência, sejam caridosos, generosos, pródigos até de seu amor. Deem, que o Senhor lhes restituirá. Perdoem, que o Senhor os perdoará. Abaixem-se, que o Senhor os elevará. Humilhem-se, que o Senhor os fará sentar à sua direita. Vão, meus bem-amados, estudem e comentem estas palavras que lhes dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes olha sempre para nós e continua com o amor a tarefa ingrata que iniciou há 18 séculos. Perdoem, portanto, a seus irmãos como vocês necessitam ser perdoados. Se seus atos pessoalmente os prejudicam, é mais um motivo para serem indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Nenhum merecimento teriam em elevar os erros de seus irmãos se eles só lhes tivessem causado leves ferimentos. Espíritas, jamais esqueçam que em palavras como em atos o perdão das injúrias não devem ser uma palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, sejam, portanto, esqueçam o mal que alguém pode lhes causar e só pensem numa coisa, no bem que podem fazer. Aqueles que tomou esse caminho não devem se afastar dele, mesmo em pensamento, pois vocês são responsáveis por seus pensamentos, que Deus conhece. Cuidem, portanto, de que sejam desprovidos de todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que vai no fundo do coração de cada um. Feliz, portanto, daquele que pode dizer todas as noites ao adormecer: nada tenho contra meu próximo. Simeão, 1862. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhorando. Perdoem, portanto, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Pois se forem duros, exigentes, inflexíveis, se usarem de rigor até por uma ofensa leve, como vão querer que Deus esqueça de que cada dia vocês têm maior necessidade de indulgência? Ó, ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de si, não reconhecerão que foram o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foram vocês que deram o primeiro golpe? Se não lhes escapou uma palavra ofensiva? Se não usaram de toda a moderação necessária? Sem dúvida, seu adversário errou ao mostrar-se muito suscetível, mas é uma razão a mais para serem indulgentes e para não merecerem a recriminação que lhe dirigem. Admiramos que você foi realmente o ofendido em determinada circunstância. Mas quem diz que não envenenou as coisas por meio de represálias e que não fez degenerar em querela grave
o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se dependesse de você impedir as consequências e não o fez, você é culpado. Admitamos, finalmente, que não tem absolutamente nenhuma recriminação a fazer-se. Só teria mais mérito em mostrar-se clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem de seu adversário: eu o perdoo, mas interiormente sentem um secreto prazer com o mal que lhe ocorre, dizendo para si mesmo que só tem o que merece. Muitos dizem: perdoo, e acrescentam: mas nunca me reconciliarei com ele. Não quero mais vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que joga um véu sobre o passado. É o único que será levado em conta, uma vez que Deus não se satisfaz com a aparência. Ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele por meio de palavras vãs e simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandezas e das grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçam que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. A indulgência. Espíritas, queremos falar-lhe hoje da indulgência, esse sentimento tão suave, tão fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual muito pouco fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles. Divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão unicamente dela. E se na malevolência o descobre, tem sempre pronta uma desculpa para atenuá-los, isto é, uma desculpa plausível, séria. Não daquele que, com a aparência de atenuar a falta, a ressaltam mais ainda, com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa dos maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo nesse caso tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem recriminações nos lábios, mas somente conselhos, na maioria das vezes, velados. Quando criticam que consequência se deve tirar de suas palavras, que vocês, que censuram, não teriam feito o que reprovam, que vocês valem mais que o culpado. Ó homens, quando será que julgarão seus próprios corações, seus próprios pensamentos, seus próprios atos, sem ocuparem com o que fazem seus irmãos? Quando vão abrir seus olhos severos unicamente sobre vocês mesmos? Sejam, portanto, severos para com você, indulgentes para com os outros. Lembrem-se daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por consequente, desculpa muitas vezes as faltas que vocês censuram ou condena o que vocês desculpam, porque conhece o móvel de todos os atos e de que vocês, que gritam tão alto, anátema, talvez terão cometido faltas mais graves. Sejam indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai
acalma, soergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, 1863. Sejam indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Não julguem com severidade, senão suas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para com vocês, como vocês usaram dela para com os outros. Apoiem os fortes, encorajem-nos à perseverança, fortaleçam os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrem a todos o anjo da penitência, estendendo suas asas brancas sobre as faltas dos humanos, e levando-as assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendam a misericórdia infinita de seu Pai, e não esqueçam jamais de lhe dizer, por pensamento e particularmente por seus atos: perdoa nossas ofensas como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendam bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensinamento que transmite. Que pedem ao Senhor quando imploram seu perdão? Será somente o esquecimento de suas ofensas? Esquecimento que os deixa no nada? Pois se Deus se contenta em esquecer suas faltas, não pune, mas tampouco recompensa. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não foi feito, e muito menos do mal que foi praticado. Mesmo que esse mal fosse esquecido, pedindo-lhe perdão de suas transgressões, pedem o favor de suas graças para não reincidirem nelas. É a força necessária para seguir novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual poderão juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoarem seus irmãos, não se contentem em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é muitas vezes bem transparente a seus olhos. Levem-lhes amor junto com o perdão. Façam por eles o que pediriam para vocês a seu Pai Celestial. Substiam a cólera que macula pelo amor que purifica. Preguem com o exemplo essa caridade ativa, infatigável que Jesus lhe ensinou. Preguem-na como ele o fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Sigam esse modelo divino. Caminhem sobre suas pegadas. Elas os conduzirão ao refúgio, onde encontrarão o repouso após a luta. Como ele, carreguem todos sua cruz e subam penosamente, mas com coragem. Seu calvário no topo está glorificado. João, bispo de Bortezil, 1862. Caros amigos, sejam severos para com vocês mesmos, indulgentes para os fracos e as fraquezas dos outros. Essa é também uma prática da santa caridade que bem poucos observam. Todos vocês têm más inclinações a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vocês têm o fardo mais ou menos pesado a depor para poder galgar o topo da montanha do progresso. Por relação a vocês mesmos,
Quando, pois, deixaram de perceber nos olhos de seu irmão a pequena haste de palha que o fere, sem olhar nos seus a trave que os cega, fazendo-os andar de queda em queda, creiam em seus irmãos os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito a seus irmãos encarnados é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia de sua justiça. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver apenas superficialmente os defeitos dos outros para se empenhar em fazer prevalecer o que há nele de bom e virtuoso. Pois, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivas da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes daqueles que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho está iluminado, e ao longo de toda a estrada podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele fez uma lei para todas as suas criaturas. Do Fretre, bispo de Nevers. Visto que ninguém é perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu próximo? Certamente não, porquanto cada um de vocês deve trabalhar para o progresso de todos e especialmente daqueles cuja tutela lhes foi confiada. Mas por isso mesmo deve ser feito com moderação, para um fim útil, e não como na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o cuidado possível. É ainda a censura que é feita a outrem, deve, ao mesmo tempo, ser dirigida a si próprio, questionando-o se o caso se é merecedor dela. São Luís, Paris, 1860. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles e quando não são divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haverá até mesmo inconveniente ver em toda a parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer com que essa observação redundante em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade da opinião geral. Igualmente repreensível seria de só fazê-lo para se comprazer com um sentimento de malevolência e de alegria por apanhar os outros em falta. É totalmente diverso quando, estendendo um véu sobre o mal para o público, nos limitamos a evitar o que reprovamos nos outros,
Essa observação, além do mais, não é útil ao moralista? Como descreveria as transgressões da humanidade se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Haverá casos em que é útil desvendar o mal alheio? Essa questão é muito delicada e para resolvê-la é necessário apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela, nunca há utilidade alguma em torná-las conhecidas. Mas se podem causar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse da maioria. Se podem causar prejuízo ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é mais conveniente que um homem caia do que muitos se tornem seus palhaços e suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860.